Desde que eu nasci, o nome é Engenho Galileia e eu nunca soube explicar a ninguém por que Engenho Galileia. Teve uma certa vez, eu fui convidado para um evento no Instituto Histórico e Geográfico de Vitória de Santo Antão. E lá eles iam homenagear a professora Terezinha Beltrão. Eu nem sabia se essa mulher vivia ainda. Porque minha mãe falava muito nela, Terezinha Beltrão, era a caçula de seu Oscar, o dono da Galileia. Ela disse, olha, meu nome é Terezinha Beltrão e eu sou filha de Oscar Beltrão, que era proprietário do Engenho Galileia. Aí me chamou a atenção. E lá eu perguntei para ela, por que Engenho Galileia? Por que o nome é Galileia? Antes era tudo Bento Velho. Aí o pai dela resolveu vender aquela parte, que hoje está aquela igreja. E ficou essa parte de trás sem nome. Os bisavós dela tinham um costume de ir no Egito todo ano, passando em Nazaré, voltando descer na Galileia. E ela olhou para aquelas terras pedregulhadas, com rios cruzando, aquelas ladeiras descidas, os pedregulhos, as pedras. Ela achou parecido com esse pedaço de terra aqui. Aí trouxe esse nome e colocou nesse pedaço de terra, o Engenho Galileia. O proprietário do Engenho Galileia era Oscar Beltrão de Arruda. Havia 140 moradores. Eles tudo trabalhava para o engenho. Naquele bananal, ali era o engenho. Por aqui plantavam cana, fabricavam o açúcar e fabricavam a cachaça. E tinha o forno grande, né? Que esse forno o pessoal pegava a lenha e colocava tudo debaixo e tal, para o fogo subir. Ele morava aqui, mas trabalhava no engenho e o dono do engenho pagava para eles. O tempo passou. Passou até que o proprietário chegou a uma conclusão que não estava dando o lucro que ele pretendia. Só sei que ele resolveu fazer o engenho virar fogo morto. Parou de funcionar, parou o engenho, não moe mais cana, não fabrica açúcar, não fabrica cachaça, nada. O que eu posso resumir do chamado fogo morto é aquele que não está produzindo mais. Na década de 1930, onde de fato as grandes usinas vão surgir, receber grandes vultos de investimento por parte governamental e esses pequenos engenhos, essas pequenas áreas produtoras vão ser praticamente engolidos pela produção usineira. Engolidos em que sentido? Deixar de produzir o produto para apenas fornecer matéria-prima. Aí pensou, e os trabalhadores, como é que a gente faz? Aí a gente fazia o seguinte, a gente vai arrendar as terras para os trabalhadores. E pegou essas terras, arrendou tudinho. Chamou o povo, disse, vocês agora vão trabalhar para vocês mesmos. Aí mediu 3 contas para um, 3 contas para outro, colocava uma casinha de palha no meio, coberta de palha. Só que tem uma coisa, você vai trabalhar para vocês, vão plantar o que vocês quiserem, vender onde vocês quiserem, só que todo ano vocês têm que pagar o foro. O foro é um aluguel, ele achava que o foro era melhor, dava um lucro melhor do que a cana. Aí o povo passaram a ser foreiro. E sendo foreiro, o pessoal trabalhava muito. Chegou o ano, aí ia lá e pagava para ele. Só que esse foro, ele aumentava todo ano. E a terra não. O espaço que está arrendado não aumentava. Né? Era aquele, você tinha que tirar o foro dali. Uma vez por ano. Todo mundo ficou inadimplente porque não podia pagar o foro. Não dizia por que o foro aumentava. Ia um grupo, olha, tenha dó, porque a gente não pode pagar isso, ter aumento de novo. A gente já pagou esse ano apertado. E agora vai ter aumento de novo, vai ser ruim para a gente pagar o ano que vem. Então acontece que a situação do povo era uma situação de miséria. Era 6, 8, 10, 12, 14 filhos. Era disparado, muitos filhos. E acontece que não tinha escola. Quando sabia escrever o nome, já sabia votar, pronto, aí já é doutor. Aí sai fora da escola. E quando o trabalhador tirava um filho daqui e mandava para Vitória, andar esses 10 quilômetros para ir de a pé, 10 quilômetros para voltar. O dono do engenho, quando sabia, mandava chamar o pai do menino lá na Casa Grande. E dizia para ele, olha,
Eu contratei você, está aqui no engenho, foi para trabalhar, não foi para estudar. Vá lá e tire seu filho da escola. Né? E ficava o filho analfabeto, tinha um esforçozinho, aprendia com outra pessoa que sabia de alguma coisa e ficava nessa situação. E as mulheres aqui, elas engravidavam e tinham seus filhos em casa acompanhadas por uma parteira. E essa parteira era uma mulher idosa, experimentada, né, uma parteira, e que tinha de pagar também alguma coisa para ela, também, né, que ela vivia nessa profissão de parteira. E acontece que os filhos nasciam e às vezes adoecia, e às vezes, quando morria uma criança, algumas foram enterradas no mourão da porteira, porque não tinha como enterrar. Ou então deixava em casa para a polícia vir enterrar quando estava cheirando mal. Aí foi quando o prefeito José Joaquim da Silva mandou fabricar um caixão de defunto para emprestar para os camponeses. E esse caixão era um caixão normal, uma caixa normal de madeira, só que a tampa era redonda. E o caixão não tinha esse detalhe que o caixão de hoje tem, né? Que tem um detalhe assim, depois vem, dobra, afina, né? Não, era uma caixa, o tamanho que era lá era cá. Aí esse caixão, quando morria o filho de um trabalhador aqui, aí a família ia chorar lá no pé do prefeito, o prefeito emprestar esse caixão, aí trazia na cabeça ou na garupa do cavalo, em cima do caçoar, até Galiléia. No outro dia, colocava o defunto dentro e levava na mão até o cemitério São Sebastião. Quando chegava lá, despejava o defunto dentro da vala e devolvia o caixão para a prefeitura. Era um só caixão. E esse era para emprestar para outras pessoas. As moradias era casa de taipa. Taipa quer dizer, as paredes eram feitas de... Eles amarravam as varas e colocavam o barro no meio. Chamava casa de taipa. O chão batido, não havia cimento nesse chão, e em cima era palha. A palha podia ser sapé e podia ser palha de cana. Então era a casa totalmente desprovida de tudo. Cama de vara, fazia cama de vara, me completava a vara na mata, e fazia uma cama amarrando com cipó, colocava uns panos por cima e dormia ali, chamava as camas de vara. E alguns outros compravam rede, quem era melhor de situação, compravam a rede, ia dormir na rede, né? Mas o casal sempre era na cama. A alimentação, pegava água, fervia a água, depois colocava no prato, colocava um pouquinho de sal, jogava de farinha, e o peixe estava na tigela e o peixe comia o peixe com essa comida. Era difícil ter uma pessoa para não ter um tapa de gato. Você sabe o que é tapa de gato? É uma espingarda assim, ó. Que a espoleta é de lado. Puxava aquilo ali, quando aprumava no passarinho, ele puxava aqui, quando puxava, aquilo fazia em cima da espoleta. Aí o chumbo saía. Matar rolinha, matar passarinho para comer. A água era da própria cacimba. Cuidava daquela água ali, via que a água estava limpa e bebia daquela própria água. As doenças daquele tempo era bexiga, que era catapora, era sarampo, era barriga grande com lombriga, sabe? As crianças eram tudo assim. O câncer, ninguém falava em câncer naquele tempo, né? Mas a tuberculose era mais perigosa que havia naquele tempo, porque essa não tinha cura mesmo. A pessoa ficava vomitando sangue, vomitando sangue, tomava um remedinho para melhorar, mas o fim era morrer mesmo. Já aconteceu aqui em Galiléia, gente arrancar o dente com a ponta da faca, o dente cru. Ele sofreu tanta dor que achou melhor arrancar com a ponta da faca o dente cru. Isso aí na época era o seguinte, o povo se curava com chá de manjericão, era catuaba, era garrafada de mameleiro, garrafada de jucá, garrafada de muçambê, entre casca de jucá. Tirava a pele, tirava entre casca e fazia o chá. E servia para muitas pessoas, porque remédio era muito difícil você ter acesso a remédios, né?
Olha, as vestimentas do pessoal eram a calça, sempre a calça remendada. Dificilmente você via alguém com a calça inteira. Sempre remendada, era 10, 12 remendos. Se eu vi pessoa que você visse ele em pé assim, você não sabia qual era o pano da calça dele. Você não sabia. Que aqui era um pano, aqui era um remendo de outro pano, aqui era um remendo, e daí por diante. Era nessa situação. As mulheres vestiam aqueles vestidos de chita, que mais barato que tinha, aquele vestido bem solto. Dificilmente uma pessoa tinha uma percata. Era difícil. Mas mesmo assim, algumas pessoas iam para a Vitória e ia de percata. Sandália na época não havia. As crianças sempre ficavam nus, né? Quando eram as crianças femininas, colocavam calcinha nela. E os meninos, os masculinos, eram nu mesmo. Todo mundo nu. Né? Como diz a música, todo mundo nu no casamento de Maria. O fim da escravidão abre as portas para o investimento da mão de obra da imigração de outros países. Mas em Pernambuco, principalmente em Pernambuco e na zona canavieira do Nordeste, essa abolição ela vai abrir espaço para um outro tipo de controle social daqueles remanescentes que um dia foram escravos, de seus descendentes e de outros tipos de pessoas que vão passar da qualidade que um dia foram escravos para serem trabalhadores do engenho. E estes trabalhadores não vão ser explorados tal como escravizados, mas vai ser uma exploração parecida. O dono do engenho obrigava o trabalhador a trabalhar 3 dias de graça por semana. Os outros dias ele pagava, mas 3 dias era o cambão, ficava de graça. Então o trabalhador ia trabalhava segunda, terça e quarta. Esse era de graça. Agora quinta, sexta e sábado ele pagava. E no domingo não tinha folga. Quando a pessoa ficava em casa, se precisasse do engenho, mandava o cabo buscar a pessoa em casa. Tinha o engano do lápis e o vale do barracão. Todo mundo ia comprar no barracão do engenho. Tinha uma venda, um barracão grande, que vendia tudo. Era do proprietário. Era obrigado todo mundo comprar ali. Carne, farinha, fubá, feijão. Era obrigado a comprar ali no barracão. Só que ele colocava o barraqueiro para notificar, né? Quando o cara comprou. Ele dava um vale, o dono do engenho dava um vale. Você só comprava com esse vale. Chegava lá, eu quero 1 quilo de feijão, quero 2 quilos de farinha, eu quero 2 quilos de peixe seco e tal. Aí comprava e o dono pegava a caderneta e notificava. Só que quando ele voltava no fim da semana para prestar conta, para pagar, para ver como é que estava, o barraqueiro errava na conta propositamente, não tem mais nada para receber. O pulo da vara é uma vara de 2,50 m. Eles mediam o cabo, media assim, a braça, né? 10 assim, 10 assim, 10 assim e 10 assim. Ali era uma conta, ou, em outras palavras, uma tarefa, era obrigado o trabalhador a tirar por dia uma conta. Só que o cabo, quando ia medir a conta, ele colocava a ponta da vara aqui, quando deitava a vara, em vez dele deitar, ele dava um pulo para frente. E ia ser assim. Então ele ficava, em vez de ficar uma conta de 10 por 10, ficava uma de 12 por 12, 13 por 13, e o trabalhador não podia tirar tudo no dia, era obrigado no outro dia levar a mulher e as crianças para terminar aquela conta, senão não começava a outra do outro dia. Quando o engenho fechou, aí ele arrendou essa terra para os trabalhadores. Uma casinha em cada lugar e tudo bem. Pagava esse foro por ano. E esse foro aumentava todos os anos. Foi a causa do início da luta da Galileia, foi esse furo. Por quê? O povo pagava, ficava inadimplente, porque não dava para pagar com aumento. Quem tinha água no sítio, uma cacimba, um rio, dava para plantar verdura, para plantar tudo. Mas quem morava no seco, que não tinha água, não tinha como plantar. Somente no inverno. Mas tinha de pagar o foro pelo inverno ou verão, tinha de pagar de qualquer jeito. Aí essas pessoas que não tinham água no sítio, procuravam outros engenhos vizinhos para pedir emprego lá, para cortar cana. Porque no sítio dele não dava para trabalhar, estava seco. Batia a enxada não entrava no chão. Aí ia para Bela Vista, Una, Boa Sorte, que era outras propriedades vizinhas, pedir para trabalhar.
Aí foi quando saiu um grupo aqui da Galileia para lá, para Bela Vista, pedir serviço. E acontece que o administrador de Bela Vista era o senhor José Aire dos Prazeres. E Prazeres perguntou, olha, era um grupo que saiu daqui de Galileia para lá, e Galileia não tem serviço para vocês não? Aí o pessoal disse, acontece que lá a gente são foreiro e nosso espaço não dá água. E a gente não podemos trabalhar no verão. Aí viemos cortar cana por aqui. Aí Prazeres deu emprego para esse povo todo trabalhar. Mas ficou atrás, porque Prazeres era um homem bem politizado, né? Já tinha criado vários núcleos, só que ninguém sabia de nada disso. Prazeres era um homem que até pertenceu ao Partido Comunista. É um cara bastante conhecido. Aí Prazeres ficou acompanhando essas pessoas, trabalhando e conversando com esse pessoal. Quando olhou, viu a situação de miséria que o povo contava, que Galileia estava, aí Prazeres disse, vamos fazer o seguinte, vocês aceitam formar uma sociedade lá em Galileia? Aí disseram, a gente sabe pouco, sabe conversar com os outros. Então eu faço o seguinte, a gente forma uma sociedade, essa sociedade vocês pagam 10 mil reais por mês. E esse dinheiro dá para pagar uma partilha, dá para pagar um dentista, dá para comprar um remédio, dá para comprar semente. E se for possível, pode até no futuro fazer uma cooperativa de crédito. Aí os outros aceitaram, a maioria aceitou fazer uma sociedade. Aí uma pessoa disse assim, eu me digo uma coisa, como é que a gente vamos fundar uma sociedade em um lugar que o patrão nem sabe? E se o patrão não aceitar, como é que a gente faz? Então eles fizeram reunião debaixo de pé de árvore. Aí acontece que o Zé Prazeres se demitiu do engenho Bela Vista e veio trabalhar em Itamatamirim, na mesma função, porque era da mesma família. E ele pegou esse pessoal para fazer reunião na destilaria do engenho. Aí fez duas ou foi uma reuniões. Aí o capataz foi lá, avisou para Constâncio Maranhão, o Constâncio expulsou todo mundo de lá. Aí voltaram a reunir debaixo de pé de árvore. O meu avô foi administrador 30 anos de Galileia. Até que resolveu emprestar a casa de farinha dele para fazer reuniões. Só que o patrão, nessas alturas, o patrão não queria reconhecer os 30 anos dele. Aí meu avô saiu, ficou em casa, ficou assim, desgostoso com o patrão. Esse foi o motivo dele também ingressar na sociedade. Nós vamos fazer uma carta e essa carta a gente leva uma comissão até o dono do engenho, pedir autorização a ele para formar a sociedade. Levou uma comissão, levou até a Casa Grande, a casa onde o patrão estava. Ele veio encontrar com o pessoal. E quando chegou lá, olha, nós queremos, ele leu a pauta, né? O que é que você quer fundar a sociedade? Para quê? Para pagar dentista, comprar material de trabalho e também para pagar o foro atrasado. Aí o homem se alegrou, né? Disse, você já devia ter feito isso há muito tempo. Pode voltar e formar a sociedade de vocês. Aí todo mundo voltou contente, alegre, pulando. Prepararam a documentação para formar a sociedade. Depois levaram para o cartório e a diretoria. O presidente foi Paulo Travasso. Só que Paulo Travasso começou a ser perseguido, aí correu. Porque ele nem camponês era. Prazeres foi quem arrumou ele para ser presidente. Aí colocaram meu avô como presidente. Era Paulo Travasso presidente e José Francisco de Souza, meu avô, o Zezé da Galileia, vice-presidente. Aí meu avô tomou a posse e ficou presidente até o fim do movimento. Oscar Beltrão aceitou fundar a sociedade. A sociedade agora está formada. Em 1955, dia 1 de janeiro, houve aqui a festividade de inauguração. 2, 3 semanas depois, o dono do engenho recebeu a visita do filho dele, José da Cunha Beltrão, que o pessoal chamava ele como seu Zequinha. Ele era dentista no Recife. Aí veio visitar o pai aí, e o pai foi falar para ele as novidades, né? Olha, eu agora sou presidente de honra de uma sociedade que os trabalhadores fundaram aí. Foi assim, dessa maneira e dessa, eu agora sou presidente de honra. E o filho olhando para ele. Quando ele terminou de falar, o filho falou, meu pai, o senhor está me parecendo louco. Como é que o senhor pega o seu engenho
e permite formar uma sociedade. O senhor sabe o que é que está por trás disso? A mão do comunismo. Eles começam sempre assim. Comunista, acabe com isso imediatamente, senão eles vão tomar o seu engenho. Acabe. Aí conseguiu convencer o pai. No outro dia o pai mandou chamar todo o povo, toda a diretoria, para desfazer da sociedade. Acabe com a sociedade, porque eu não quero mais ser presidente, nem quero sociedade aqui, e não quero nada. Mas acontece que a sociedade já estava funcionando muito bem. O pessoal se associando, até gente de fora se associando na sociedade. E foi fundada como Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Até que Oscar Beltrão não permitiu mais, mas o povo resolveu resistir e não acabar com a sociedade. Aí a briga nasce aí. Não sai não, a gente não vai acabar com a sociedade. Por não acabar, não aceitar a proposta do patrão de acabar com a sociedade, eles mandou todo mundo embora sem direito a nada do engenho. Deu 48 horas. Todo mundo sai embora. Agora sai com a roupa do corpo. Agora o povo era foreiro, tinha lavoura, tinha o galo, tinha a galinha, tinha a cabra, tinha o pepino, tinha lá a face, tinha a macaxeira. E agora vai sair com a roupa do corpo, tendo que deixar tudo. O povo ficaram preocupados. Aí Zé Prazer disse, não precisa você se preocupar não. Vamos procurar um advogado. Ele já sabia quem era. E o advogado vai lutar para manter vocês aqui. Aí tirou uma comissão de 5 pessoas e levou até a rua Cruz Macedo, número 99, que é onde Francisco Julião morava na época, na Várzea. Francisco Julião, ele se formou lá pelos anos 30 na Faculdade de Direito do Recife e logo ele chamou alguns dos seus colegas de aula, de classe, para que se juntassem a ele na defesa dos camponeses. À época, na verdade, os camponeses sempre tiveram a negação da grande imprensa e também tiveram a negação no sentido de que, se ele lutava para que aumentasse o pouco que ele tinha do seu trabalho, se aumentasse o preço do seu trabalho, eles eram considerados bandidos. Aí Julião disse, vocês só saem de lá indenizados, vocês não vão sair de lá. Só quero que vocês se unam, fiquem unidos, que vocês não vão sair de lá não. Se vocês se unirem, só sai se você se pagar. Os engenhos de Vitória, aos poucos, sumiram, em termos de importância social. Sumindo essa importância social, sumiram também suas memórias. Isso é muito importante a gente frisar, porque essa memória é a memória da formação da nossa sociedade. Não tem como a gente desatrelar isso. A memória do açúcar em Pernambuco é a memória da própria sociedade pernambucana, em seus pontos positivos e negativos. Quando a gente olha para o olhar da preservação dessa memória, a gente vê no Engenho Galileia um lugar de memória importante a ser preservado, pois está inserido dentro dessa trajetória de produção, de fornecimento de açúcar e por aí vai, mas principalmente pelo que ele se transformou depois, com a história do arrendamento, com a história do surgimento da sociedade de produtores agrícolas e com que essa história da sociedade de produtores agrícolas vai representar para a luta de classe como um movimento social. A Liga da Galileia fez com que começasse pouco a pouco a haver uma conscientização da necessidade imperiosa que o Brasil ainda tem, de fazer a reforma agrária, com diferentes matizes, talvez com diferentes personalidades, ou talvez dizer, com pessoas que possam continuar a luta dos pioneiros que estiveram aqui, dos nossos companheiros e companheiras que estiveram aqui. Hoje, do que era antes, Zito, aquele punhado de pessoas que começaram
essa luta aqui na Galileia, hoje você vê centenas e talvez eu não me equivoque se digo milhares de novas organizações para unificar o homem do campo. Você tem movimentos enormes, como é mesmo o MST, a CPT, os companheiros de luta no campo. Vocês têm hoje centenas e centenas de associações, sindicato, não é? E isso é um avanço muito grande para o Brasil que nós queremos que seja no futuro. Uma dessas personalidades marcantes é o próprio Zito da Galileia. Nós nos juntamos aqui, já faz décadas, né, Zito? Trazendo as primeiras visitas, trazendo as organizações não governamentais e pouco a pouco foi criando um corpo muito mais sólido, um corpo de preservação da nossa história, dos nossos camponeses e camponesas, para realmente termos a força suficiente para uma reforma agrária que seja justa, que seja democrática e que seja, antes de mais nada, que seja feita pelo povo, para o povo.